Boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu não sei a que horas você está assistindo esse programa, mas sinta-se bem-vindo a mais um programa na Fita do Tempo. E nesse programa nós vamos ter a oportunidade de falar sobre a história do presbiterianismo na cidade do Recife. E para falar conosco, eu convidei e fico muito grato por ter aceito o convite ao reverendo doutor José Roberto de Souza. Fico muito satisfeito por ele ter aceito o convite. O nosso irmão, ele é pastor presbiteriano e atualmente é o diretor do Seminário Presbiteriano do Norte. É um pesquisador na área de história da igreja, do presbiterianismo em Pernambuco. Então é alguém que tem muito a contribuir nesse programa. E eu vou deixar que ele se apresente melhor, se assim quiser, mas também possa fazer uma saudação ao público, a todos vocês que estão assistindo o programa, e já faça a primeira pergunta para o nosso irmão sobre como o presbiterianismo começou em Recife. A gente sabe que na maioria dos estados não começou logo com a missão direta, mas com comportores. E eu gostaria que o irmão respondesse um pouco sobre se isso também foi uma realidade na cidade de Recife, no Pernambuco como um todo. Então, seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite, boa tarde, bom dia, assim como você falou, a todos, né? Vai depender do horário em que as pessoas vão assistir esse momento. E eu não poderia começar de outra forma, Flávio, que não fosse agradecendo pelo convite, pela lembrança, pela paciência, né? Nós tínhamos marcado outra ocasião, mas que acabou não dando certo, mas que bom que o senhor reservou esse tempo para que pudéssemos ter esse encontro. E, acima de tudo, muito obrigado por sua amizade e a quem eu dispenso um carinho muito grande e uma estima. Quero parabenizá-lo por excelente trabalho que você tem feito. Há uma carência enorme de programas como esse, em que as pessoas possam, num dado momento, dar uma parada e ver um pouco da história e, acima de tudo, do agir de Deus na vida de homens e mulheres que ele usou no passado e que continua usando no presente. Quanto à minha apresentação, não poderia ter melhor do que a que você já fez. Eu sou professor aqui no Seminário Presbiteriano do Norte desde 2006, sou da turma de 2001 e fui convidado para lecionar aqui História em 2006 e a graça de Deus tem nos mantido até os dias de hoje, juntamente com a paciência dos alunos, dos colegas de ofício, e Deus nos deu a graça de assumirmos a direção no início deste ano de 2024. Sou casado com a Edilza, que é pedagoga, e temos dois lindos filhos. A Roberta, que tem 18 anos, começou a fazer agora letras, e Tiago, que é o mais novo, que tem 13 anos. Então, basicamente é isso. Deus nos deu a graça de, além de termos estudado aqui e termos a nossa formação em teologia, depois convalidamos esse curso pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Temos também a formação em licenciatura em História. Posteriormente, eu fiz na própria Unicap também o mestrado e o doutorado em Ciências da Religião, e recentemente eu tive a alegria de concluir o pós-doutorado ali no Mackenzie, em Educação, Arte e História Cultural. Então, basicamente é isso, né? Um pouco da nossa vivência. E a pergunta que você me fez, né, inicialmente, como é que o presbiterianismo chegou aqui? O presbiterianismo chegou no dia 15 de janeiro de 1873, com o missionário, né, John Rockwell Smith, enviado ali ele fazia parte da igreja do sul dos Estados Unidos, né? Interessante que Simonton, que vai para o lado sul, né, sudeste ali, ele vem da igreja do norte. E o Smith, que é o primeiro missionário que chega aqui
no norte, como alguns chamam, vem da Igreja do Sul. Ele chega no dia, como eu falei, dia 15 de janeiro de 1873, aluga um casarão aqui que fica numa rua muito conhecida aqui em Recife, a Rua do Imperador. Aluga esse local onde ele fica morando por $60. Se não me falha a memória, a proprietária é uma escocesa. Isso dava direito não somente à hospedagem, mas também à alimentação. E o trabalho começa, né? Ele tem conhecimento de um trabalho anterior já iniciado pelos congregacionais. Isso é muito comum, né? Os presbiterianos chegam, mas um pouquinho antes os congregacionais já estão na área e que sempre fazem um trabalho em parceria, né, propagando o reino de Deus. E o Smith começa esse trabalho nesse local onde ele aluga, tanto mora como começa ali um trabalho, até que 5 anos depois tem início a primeira igreja presbiteriana em Pernambuco, no dia 11 de agosto de 1878. O trabalho que tem início ali em relação à formação dessa igreja depois de 5 anos, acontece apenas com 12 membros. E é muito interessante quando um daqueles membros, contando com o reverendo John Rockwell Smith, um daqueles membros diz assim, isso fica na história, né? Reverendo, um com Deus é a maioria, e nós somos 13 por causa dos 12 membros, e contando com o reverendo John Rockwell Smith. Então, basicamente, inicialmente, o trabalho começa nesse momento e depois se espalha em outros lugares aqui próximos, né, em outros estados próximos, como Paraíba, né, no caso João Pessoa, o Pão de Açúcar, ali, tantos outros lugares nessa redondeza próxima aqui de Pernambuco. Então, basicamente, o trabalho tem início nesse momento. E uma coisa que eu tenho percebido assim nas entrevistas é se a gente está retomando o Nordeste. O programa, ele tem, pastor, 2 temas que aparecem, 2 tipos de programa, que acontece de 15 em 15 dias, mais ou menos. Um é o início do presbiterianismo em algum lugar, e o outro é um tema de história da igreja mais amplo, não necessariamente dentro do presbiterianismo. E nesse programa de história do presbiterianismo em algum lugar, o início do presbiterianismo em algum lugar, a gente está voltando ao Nordeste, porque o primeiro foi sobre Fortaleza, o segundo foi sobre o Rio de Janeiro, o terceiro foi sobre Curitiba, o quarto foi sobre Goiânia e o quinto foi sobre Manaus. Então a gente está voltando agora ao Nordeste, falando de Recife. E uma coisa que eu percebo nesses programas que a gente tem já feito, né, que já foram feitos, e também nas minhas leituras e um pouco do presbiterianismo de Natal, é que, de fato, o presbiterianismo chega com os missionários, mas antes deles o evangelho já tinha, no caso, o professor até mencionou, né, os congregacionais, mas às vezes, antes dos missionários chegarem, a Bíblia chegava antes e já trazia impacto na vida das pessoas. E essas Bíblias chegavam pela mão dos comportores. Então, você tem um pouco desse relato também em Recife? Poderia falar alguma coisa nesse sentido? Perfeitamente. Por exemplo, essa lembrança ela é de suma importância, Flavinho, porque esses personagens, infelizmente, tendem a ficar no anonimato. Né? Eu costumo ver a figura do comportor, né, para quem está nos ouvindo e, de repente, não saiba o significado do termo, né, o comportor é aquele indivíduo que tem um trabalho itinerário, né, quase que, às vezes, solitário, às vezes é mantido pelas sociedades bíblicas para vender livros e bíblias, e em alguns casos não. Né, eles estão de passagem e aproveitam o tempo que tem nos locais por onde estão passando para fazer isso. E o que é muito interessante nessa sua lembrança é que eu vejo a figura desse comportor muito parecida com a figura de um personagem bíblico que é João Batista, né? João Batista, ele vem primeiro do nosso mestre, né, antes de Jesus Cristo, preparando o caminho para a chegada do Messias. Então, os comportores, se olharmos a sua história, ele tem essa importância também de vir primeiro, né, mesmo que às vezes não tenha nem essa programação
acertada, programada, propriamente dita, mas eles vêm primeiro e contribuem preparando esse ambiente para a chegada dos missionários propriamente ditos, né, que vem enviado por uma missão, e não que os comportores não tenham sido missionários, foram, né, esses missionários itinerantes. E é interessante isso porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, quando o Smith chega, quem é que tem que começar com um trabalho congregacional aqui antes? É exatamente um diácono na igreja do doutor Robert Caller, lá do Rio de Janeiro, que vem morar aqui em Pernambuco. Doutor, que a gente chamava o senhor Viana, era um senhor simples, mas que começa um trabalho aqui em Pernambuco, que vai contribuir até nas memórias do próprio Smith, quando vai relatar para a missão que o mantém aqui, nas suas cartas, ele menciona isso. Antes de ter chegado aqui, tinha o senhor Viana, que já desenvolvia esse trabalho, etc. e tal. Então, essa figura do comportor ela é muito interessante, né? A gente vai ver isso no longo de toda a história não só do presbiterianismo, mas a história... o protestantismo brasileiro, de forma geral. Perfeitamente. Então, são pessoas importantíssimas, né? Acho que o título é exatamente esse, um livro do saudoso professor Caleb, né? Que ele relata ali, Januário dos Pés Formosos, quando ele até relembra a história do seu próprio pai na condição de comportor e de outros personagens que contribuíram para que o evangelho tivesse um bom resultado, fruto de um trabalho pioneiro por parte desses comportores. E, de fato, assim, não somente em Recife, em Pernambuco, como em todos os estados, de forma geral, do Brasil, a figura do comportor ela é importantíssima, né? Até mesmo antes da chegada do presbiterianismo, do congregacionalismo, como a gente vai ver no decorrer da nossa caminhada aqui. E você está certíssimo. E aí é interessante, né? Porque são nomes tão importantes que... esquecidos, né? Muitas vezes. Cai no esquecimento humano, mas não divino, né? Esses itinerantes, né? Esses personagens, hoje gozam da presença ali do nosso Pai na eternidade já. Legal. E uma coisa também que hoje eu gosto sempre de pontuar quando tem esses programas sobre o início do presbiterianismo, hoje se fala muito em missional, no termo missional, que todo cristão é um missionário e tal, e nada contra o uso do termo, não é isso, não estou querendo discutir o termo, mas se a gente olhar para o início do presbiterianismo, ele contou muito com o trabalho leigo no seu início. Tem aquele livro Bandeirantes da Fé, que mostra esse trabalho leigo, porque os pastores tinham que fazer viagens longas. Claro que a gente está falando de Recife, um grande centro urbano no século XIX, mas o pastor titular, o Smith, e depois outros pastores, precisavam ir prestar serviço, prestar atos pastorais em outros lugares. Às vezes a igreja ficava só com seus oficiais, leigos aqui, principalmente os oficiais, né? Eu estou usando um termo abrangente para leigo, aqueles que não são ministros da palavra e dos sacramentos. Então, era muito importante, né? Nesse início, o trabalho... As SAFs também vão se organizando já desde o final do 19, vão se organizando e vão ajudando a plantar igrejas. Tem lugares, em Natal, por exemplo, a SAF tem um ano a mais de vida do que a igreja. Então, pode falar um pouco desse trabalho leigo e quiser falar um pouco dessas viagens, como é que era essa coisa do pastor que tinha que fazer... tinha um campo muito grande, por favor, pode falar um pouco disso? Rapaz, eu fico encantado com a nossa história, né? A história do protestantismo de forma geral, como a minha e a sua área também, a área de história, né? Vez por outra, nas minhas pesquisas, e estou falando isso sem nenhum exagero, eu pego relatos, né, ali preservados nos jornais, e meu irmão, não tem como não se emocionar, porque o desapego e, ao mesmo tempo,
a dedicação desses servos de Deus é de nos causar vergonha hoje, quando a gente olha ao nosso redor, com tantas oportunidades e possibilidades que temos assim, em relação a meios de transportes, né? E essas pessoas, quantas e quantas vezes tiveram que andar ali montado numa mula, num cavalo, debaixo de chuva, em cima de um animal, ou às vezes até andando, né, tendo que percorrer ali locais em que o próprio animal não tinha como entrar ali naquele lamaceiro. E aí quando a gente para e pensa assim, não tinha como um trabalho desse não dar certo. Não tinha como não dar certo. Porque eles davam a vida, davam a alma, davam tudo que tinha em prol do evangelho, né? E aí é quando a gente se depara exatamente com um ou outro personagem na história, uma formação, né, em relação a ter sido ordenado, e os demais que vão sendo alcançados pelo reino de Deus, né, para o reino de Deus, são pessoas, como você bem disse, né, num linguajar popular, pessoas leigas, mas que têm tanto exemplo por parte desses mestres que pregam o evangelho, que eles acabam também abdicando daquilo que estava ao seu alcance para pregar o evangelho, e aí vem o resultado. E numa grande proporção proporcionado por esses leigos, né? Quando a gente olha, por exemplo, a educação protestante no Brasil, é de nos arrepiar, né? Por exemplo, e aí entra essa questão exatamente da injustiça do anonimato, porque a quantidade de mulheres que vieram, né, para cá para dedicar o seu tempo para a pregação do evangelho por intermédio da educação, então isso é algo extraordinário, né? Nós temos aí um pastor que, de repente, está... o Smith é um exemplo disso, né? Plantando um trabalho aqui e, ao mesmo tempo, já vendo outros estados próximos e trabalhando ali. E o que me chama muita atenção, Flavinho, é a visão desses líderes que vêm para cá, né? Porque eles têm consciência que o tempo é curto e procuram, né, fazer o máximo possível que está ao seu alcance, da melhor maneira possível, para que o resultado apareça. E veja a visão, você vai ver isso no Diário de Simonton, você já chegou a ver isso, que ele está preparando uma liderança local. O objetivo dele é preparar uma liderança local, não é ficar ali dizendo o trabalho é meu, eu vou ficar aqui, não. E qual o objetivo dele preparar uma liderança local? É porque ele achava que fazendo isso ele ganharia tempo em pregar o evangelho. Em vez de vir alguém de fora para aprender a língua, aprender a cultura e tantas outras coisas, o evangelho alcançando o indivíduo no seu habitat, né, no seu local, isso vai contribuir para que esse evangelho seja propagado o mais rápido possível. Então, esse trabalho, né, dos pioneiros em alcançar, usar a expressão comum, né, o nativo, e esse, antes mesmo de ter uma formação, já tem uma formação pastoral, no sentido de levar em consideração que ele também deve pregar o evangelho rapidamente, isso é que faz com que a igreja cresça, né? Veja que dado interessante. Veja que dado interessante. Infelizmente, né, obviamente, o mundo mudou. Se nós pegarmos aí, veja, eu não sou de família tradicionalmente protestante, eu não sou, mas eu sou já de um período de mais de 3 décadas em que fui alcançado pelo Evangelho da Graça de Cristo. E o que me chama a atenção é que eu lembro de um período em que a igreja era o pertencimento daquela família ali. Ou seja, se você perguntasse para aquele indivíduo qual é a igreja que você faz parte, lembrando aqui em Recife, né, um bairro chamado Prado, que foi a igreja que eu fiz parte. Eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Prado. Então, era o pai, né, era a mãe, que vinham os filhos, que vinham os netos, e às vezes casavam e iam morar no outro bairro, em que tinha uma igreja de lado da sua casa, mas eles voltavam para a sua igreja de origem. Né? Hoje, infelizmente, nós não vemos mais isso. Um caso ou outro perdido, né? Esse deslocamento... Esse vínculo, né, com a igreja local. Perfeitamente, perfeitamente. Então, veja, isso muito fruto de quê? Dos leigos, né? Desse grupo que vai sendo alcançado
e agora é a família que está falando daquela igreja. Exatamente. Então, esse trabalho realizado por esses leigos, né, homens e mulheres, é quem vai fazer com que o trabalho cresça e faça toda a diferença no início ali da propagação do protestantismo aqui no Brasil. Isso é algo muitas certo. vezes grupos de estudo da Bíblia na casa dessas pessoas, né? Nas propriedades rurais dessas pessoas. Muita igreja começou em fazenda. Exatamente. Não conseguia chegar na cidade, começou na fazenda. Então, assim como no Novo Testamento, que as pessoas iam recebendo no início a igreja nas suas casas, as pessoas também recebiam nas suas casas, eram lugares de estudo bíblico. Você vê uma série de coisas que hoje a igreja tem olhado como estratégias para a plantação de igreja, a igreja fazia já no século XIX. Fazia no século XIX. Exatamente. Isso que você está falando é muito interessante, porque recentemente, né, minha pesquisa do pós-doc, do pós-doutorado, foi sobre, e você conhece bem esse personagem, foi sobre a vida do reverendo Jerônimo Gueiros. Foi o primeiro aluno do Seminário Presbiteriano do Norte, né, fundador da Igreja Presbiteriana aqui em Recife, na Ponta da Boa Vista. E é muito interessante o poder do Evangelho, né? O poder do Evangelho, porque de hinos, perfeitamente, né? Você pega, é só olhar, é rápido, não precisa fazer muito esforço. Você pega a origem, por exemplo, dos gueiros, que hoje é conhecido não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, né? Tivemos governadores e tantas outras pessoas importantes, advogados que ocuparam tribunas e se tornaram conhecidos pelo mundo afora. Mas você vai olhar a origem da família, é uma origem simples, pobre, né? E o que muda na vida desses personagens é exatamente a chegada do Evangelho. Vai mudar tudo. Devido a que tipo de trabalho desses pioneiros que vêm para cá, que não somente fica na capital, mas adentram mata fora para alcançar ali pessoas que estavam à margem. A margem que eu falo é exatamente de um distanciamento de qualquer possibilidade de mudança. Então, quando o protestantismo, muito particularmente aqui, lembrando do presbiterianismo, chega no Brasil, chega com esse intuito, né, de pregar o evangelho, e eles buscam meios, e isso naturalmente acontece, né, esse alcance a esses indivíduos e uma ascensão social, né, que acontece já desde a reforma protestante do século XVI. Então, por exemplo, a gente vê Butler, Dr. Butler, chegando aqui ali em Canhotinho, né, em Garanhuns, aqui em Recife também. A gente pega o livro, por exemplo, do reverendo Adjesse Martins, a Bíblia Bisturi, ele vai mencionar isso. Dali em Canhotinho, vai fundar uma igreja, de lado um hospital e uma escola. Tem tanta visão a respeito do reino de Deus neste sentido, que ele dá nome às instituições. A igreja ele vai chamar de fé, o hospital ele vai chamar de caridade, e o colégio ele vai chamar de esperança. Então, eles vinham para cá, esses missionários, não somente preocupados com a alma, né, do indivíduo, mas também com o corpo. E é isso que vai acontecer. E é esse trabalho fabuloso que faz total diferença. É certo, Flávio, isso aí não tem como negar, o tempo mudou, né, no sentido de que até pouco tempo atrás nós tínhamos inúmeras dificuldades, hoje muitas dessas dificuldades são inexistentes, né? Mas assim, nós não podemos perder a essência disso. Por exemplo, quando você lembrou desse trabalho pioneiro, obviamente que quando a gente olha há 3 décadas, né, ou um pouco próximo disso, nós tínhamos as famílias, né, o pai de família, por exemplo, estou lembrando disso da história da minha esposa, a família da minha esposa, ela é a mais nova da família, uma família de 5 mulheres, né, e um homem, 6 filhos, os pais pobres. Era aquele homem que acordava bem cedo, que ia trabalhar na fábrica, que ainda ali no término da tarde, o meados da tarde, 4 e pouca, já estava retornando para casa, e de 6 horas, ou 5 e meia, 6 horas aproximadamente, estavam as pessoas ao redor da mesa. E isso possibilitava a visita dos pastores, né? Porque todos estavam ali. Hoje em dia a gente sabe da dificuldade, não é tão simples assim. Uhum.
Os tempos mudaram, mas é como o senhor falou, né? Manter a essência desse estudo contínuo, comunitário das escrituras, todo mundo aproveitando a oportunidade que sempre que tem de pregar o evangelho. A gente falou de meios de transporte, das mulas, cavalos, às vezes até a pé mesmo. Uma coisa também que é importante, que eu até lembrei quando você estava falando do Diário de Simonton, no final tem um texto que é uma fala dele para o sínodo, eu acho, acho que é para o presbitério. Uma fala dele para o presbitério, não tinha o sínodo ainda. A fala dele para o presbitério dizendo o que é que deveriam estar atentos, o que é que a igreja deveria estar atenta para o seu crescimento. E uma das coisas que ele falou foi os jornais. E eu queria que eu sei que o irmão é especialista nessa área de uso de fontes, o jornal como fonte, e escreve para jornais hoje ainda também, falar um pouco desse papel da imprensa, não só a imprensa própria, né, criada, mas a imprensa de circulação mais geral na época. Pode falar um pouco desse uso? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Boa lembrança, Flávio. Veja, como somos pertencente à Igreja Presbiteriana do Brasil, então não tem como, né, não lembrarmos, na grande maioria, dessa igreja da qual nós fazemos parte, que tem uma contribuição extraordinária na propagação do Evangelho da Graça de Deus. É muito interessante, porque essa igreja, que muitos têm, né, como uma igreja elitizada, esquecem de ver a sua história para perceber que o termo, às vezes, nem sempre ele é justo. Porque essa igreja que tem início aqui em meados do século XIX, nós não podemos negar que Simon e tantos outros não tenham tido, obviamente, o objetivo de alcançar uma classe elitizada. Isso é fato. Tanto é que eles vão fincar as bases exatamente na capital. Mas, por sua vez, isso não significa dizer que, de igual modo, eles não estejam preocupados com essa classe marginalizada, né, que estão distantes de qualquer possibilidade de mudanças. Eles estão preocupados com isso também. E eu estou lembrando disso por quê? Porque os jornais, ele entra exatamente nessa categoria de preocupação, de propagação em relação ao que é que está acontecendo aqui. Então, Simonton, quando tem ali o início da imprensa evangélica, o próprio Dr. Smith aqui no Brasil com Salvação, né, Salvação de Graça, acho que era isso, tinha outro nome, era o parecido jornal, eu acho que era, não vou lembrar agora, está me dando um branco. Mas quando o Smith também inicia um jornal aqui, acho que é Salvação de Graça, se não me falha a memória, eles estão preocupados com o quê? Com a camada elitizada. Né? Ele aproveita, porque é bom relembrarmos aqui, né? Mesmo que isso, num dado momento, a gente não tenha enfatizado, mas relembrar essa história de que esse protestantismo que a gente está falando não é um protestantismo em que as coisas acontecem muito naturalmente, de forma simples e fácil. Não. Esses homens, servos de Deus, que vêm para cá para dar o melhor que tem, fazendo uso do seu ofício, seja na área de educação, seja na área da própria medicina e tantas outras, foram pessoas perseguidas, apedrejadas, a casa tem um telhado apedrejado, eles são tidos como pessoas não bem-vindas, mas, ao mesmo tempo, os jornais, agora voltando, né, ele tem essa importância porque eles relatam isso nos jornais, o que é que está acontecendo por parte do clero católico, né, que tenha conhecimento essa população elitizada, tanto daqui quanto da região, em outros países, entre o próprio Estados Unidos. Olha o que é que está acontecendo aqui no Brasil. Né? E também uma forma mais de propagar o evangelho, no sentido de muitos desses jornais ser um meio catequético. Né? Está lá sendo já relembrado nos jornais os nossos símbolos de fé, pergunta do catecismo maior, do breve catecismo, a lembrança da própria confissão de fé. Então, esses jornais, eles da proporção. Exatamente. Aproveitam para divulgar lançamentos de livros, né, preço de bíblias, de folhetos. Então, é esse meio em que eles vão percebendo a importância disso, até porque
o clero católico, a Igreja Católica, também dispõe dos seus jornais. Então, eles veem como um meio, né, não tem, o meio mais eficaz no início do protestantismo, neste sentido, é a imprensa. Isso é indiscutível. Sim, isso vai acontecer. Hoje a gente tem uma discussão de outros canais como esse aqui que a gente está tendo, mas século XIX era a imprensa, não tem Exatamente. o que... E a gente falou um pouco sobre a questão social. Uma coisa que eu até queria pontuar é isso. A gente percebe hoje, se fala, né, que é de uma igreja elitizada e tem essa alcunha, mas não se percebe que, às vezes, você vai perceber que essa melhor condição social é numa terceira geração, numa quarta geração. Ou seja, o presbiterianismo começou com gente simples na família, o primeiro que se tornou presbiteriano era gente simples, mas com a valorização da educação, com a valorização do estudo, da leitura. A gente tem, né, quando batiza, como a gente ainda usa o manual de culto que a gente tem é antigo, ainda tem lá a gente pedindo para a pessoa que está batizando seu filho prometer que vai ensinar o filho a ler. Hoje a gente não tem mais essa opção, o Estado obriga, mas o nosso documento, como é antigo, a gente ainda tem isso. Você vê, havia uma preocupação de que os pais se comprometessem com a alfabetização dos seus filhos. Então, às vezes, de fato, você tem pessoas na igreja que estão bem, digamos, socialmente falando, mas isso é fruto de gerações que vêm sendo transformadas pelo Evangelho. Gerações que vêm tendo uma cosmovisão reformada que valoriza o trabalho, valoriza a ética, valoriza o esforço, que não se gaste dinheiro com o que não é necessário. Isso traz resultados econômicos. Então, mas quando você olha para a história dos missionários, não tinha essa coisa de, não, vamos alcançar só classe X ou classe... Não, estava se tentando alcançar todo mundo, como o professor falou, né? Uhum. Então, é muito interessante porque, inevitavelmente, né, mesmo que a gente esteja tratando do presbiterianismo aqui em Pernambuco, em Recife, aqui no Nordeste, não tem como, numa hora ou noutra, falando sobre este assunto, não resgatarmos a história de onde tudo começa, né? E pensando aqui muito particularmente como um marco importante, que é a Reforma Protestante do século XVI. Vez por outra, né, eu pego os alunos indignados dizendo assim, mas rapaz, eu assisti uma aula de um professor dizendo que o calvinismo é a origem do capitalismo. Do capitalismo, e que Calvino dizia que se o indivíduo de fato diz que é eleito, a eleição dele justifica-se pela sua prosperidade. Aí eu brincando, né, com ele, assim, mas onde é que ele está errado? Porque, veja, você tem que entender o contexto da época, o que é que ele está querendo colocando dizer. Que para, de fato, quando Calvino, que é uma interpretação errada que o indivíduo está fazendo, mas quando Calvino vai enfatizar a importância da prosperidade naquele indivíduo que está dizendo que é eleito, o que é que ele está querendo dizer com isso? É que o indivíduo que, de fato, diz que é eleito, ele não pode, hipótese alguma, ter a mesma vida que ele tinha antes. E a prosperidade aqui não está se falando em riqueza propriamente dito, mas numa mudança de vida. Uma mudança de vida, como você bem lembrou, né? Inevitavelmente, esse indivíduo, suponhamos aqui, pensando nele, antes da conversão, que vivia uma vida de farra, de bebida, de fumo, seja lá do que for, né? Esse indivíduo sendo alcançado verdadeiramente pela graça do Evangelho, naturalmente haverá uma mudança na sua vida e, consequentemente, uma economia há de existir agora na sua vida, tendo em vista agora uma visão diferente, né, que ele não tinha. E automaticamente vai haver economia e um progresso. Exemplo disso, eu sempre cito, Flávio, é um livro que nós temos traduzido, né, que é O Mendigo e o Professor, a saga da família Plater. O Plater velho, a história conta isso, era o quê? Um mendicante na época da Reforma Protestante, em que a graça alcança a vida desse homem, ele cresce socialmente, e isso vai fazer com que ele se torne agora um professor. E ele cresce tanto socialmente que ele vai se tornar agora dono de uma tipografia. E veja a ironia, entre aspas, do destino. É na tipografia desse ex-mendicante
que vai ser impressa a primeira impressão, a primeira edição das Institutas de João Calvino. Veja. Então, de igual modo, esse mesmo evangelho que chega aqui em meados do século XIX, proveniente, trazido por esses missionários protestantes, vai fazer com que essa camada, né, dessa classe marginalizada também tenha uma vida diferenciada a partir de então. Eu costumo sempre lembrar... Totalmente. Você vai... Veja só como isso é interessante. Pegue a história desses pastores lá no início, que vieram de famílias pobres, que eram, consequentemente, também pobres, que o evangelho alcançou a vida deles. O que aconteceu? Eles cresceram, né, em relação a uma mudança intelectual, social. Por exemplo, a gente pega o Jerônimo Nogueiros, antes da conversão, era um jovem perdido, né? E veja a preocupação desses missionários. Eles pregavam o evangelho, e já naquela época, a gente, com toda a facilidade que temos hoje, ainda há dificuldades, já naquela época, os missionários ensinavam inglês ou outras línguas para esses jovens convertidos, novos convertidos. Por quê? Porque a grande literatura que eles tinham em casa era de outras línguas, línguas estrangeiras. Então, muitos desses novos convertidos vão se tornar, no futuro posterior, né, obviamente depois da conversão, grandes catedráticos, professores de língua portuguesa, inglesa, né, poetas. A gramática do Eduardo, Carlos Eduardo do Pereira, né? Pereira. Foi a gramática nacional por muito tempo. Pastores que escreveram obras de cálculo. Você tem gente muito acadêmica que contribuiu para a educação brasileira, para a ciência brasileira. E é fruto disso, dessa transformação que o pastor falou. Recife, no século XIX, ainda hoje, é uma cidade muito grande. Ela contribuiu para a expansão do presbiterianismo no interior? Não entendi a pergunta, desculpa. Tá. A Recife é uma cidade muito grande ainda hoje, e o era no século XIX. Também era uma cidade muito grande. E o presbiterianismo cresceu muito em Recife. Mas perfeito. Recife também serviu de polo para o crescimento do presbiterianismo no interior? Perfeitamente, Flavinho. Né? A gente está falando dos pioneiros, né? A gente está falando, por exemplo, do John Walker Smith, né? Do Butler, mas é muito interessante o trabalho desses pioneiros, porque, como falamos lá no início, eles vão preparando esses líderes locais, e eles dão muita importância a esses jovens que são alcançados pelo Evangelho da Graça de Cristo. Isso faz com que eles invistam nesse jovem da melhor maneira possível, e aí eles vão para outros lugares, alcançar outros jovens e outras pessoas. Então, Recife vai ser esse grande polo. Né? E veja que é muito interessante isso, cara. Você pega, por exemplo, está aqui o doutor Butler, em Recife. Um comportor congregacional passa em Garanhuns. E ele, sem a estrutura de um pastor, em relação a um preparo teológico, ele tenta evangelizar ali, passa e tem algumas perseguições, mas percebe que o campo é fértil. Quando ele vem para Recife, ele comunica isso ao Dr. Butler, que vai prontamente para Garanhuns, percebe isso. Alguns jovens são alcançados, e ele vê nesse jovem bem mais do que uma vocação em relação a ser um eleito. Ele vê também nesses jovens uma vocação ministerial. Né? Por exemplo, o Jerônimo Nogueiros, né, eu sempre estou citando ele, que é meu personagem de pesquisa, ele é enviado para estudar no Sul, sendo que ele, basicamente, é um grande contribuinte para a manutenção econômica da família. E ele vai dizer para o Dr. Butler que não tem condição de ficar lá, mesmo tendo sustento para estar lá, tudo tal. O que é que o Dr. Butler faz? Traz ele novamente e continua preocupado com a formação desse jovem, e vai fazer o quê? Ele não tem tempo para se dedicar somente a esse jovem, porque ele tem um ofício de médico e está contribuindo para o progresso do evangelho com o seu ofício. Ele pega agora Martinho de Oliveira, reverendo Martinho de Oliveira, para se dedicar a esse jovem, dar o melhor que ele tiver para esse jovem, para a formação teológica desse jovem, né? Então, o trabalho do Seminário Presbiteriano do Norte, que começa com 2 jovens. Um desiste e fica um, que é o doutor, que se torna depois o conhecido como doutor
Jerônimo Gueiros, né? Mas o que me chama a atenção é o investimento e a visão que esses líderes têm, né? E assim ele vai fazer em tantos outros estados que eles vão. E o interessante, na grande proporção, Flávio, é que a maioria desses jovens alcançados pelo Evangelho no início, tendo essa dedicação por parte desses missionários, numa grande proporção, esses jovens se tornam pastores também. Deu uma saída aqui do lado, não sei se deu aí para tu. Para mim tinha dado aqui. Mas deu para entender. Aí esses jovens, alcançados pelo Evangelho da Graça, deu, né? A maioria desses jovens são alcançados pelo Evangelho e muitos deles se tornam pastores posteriormente, por causa da formação e investimento por parte desses missionários. Então isso é algo extraordinário, sabe? E o Recife vai ser esse grande polo para alcançar outros estados, né? Além de Pernambuco, ou tantos outros que vão ser alcançados. Um dia a gente vai fazer, se Deus quiser, um programa só sobre a história do Seminário Presbiteriano do Norte. Se Deus quiser, a gente vai poder fazer. Mas só para o pessoal ficar sabendo, ele começa em Garanhuns e depois que ele vai para Recife, né? Perfeitamente. O Seminário Presbiteriano do Norte tem uma história extraordinária, encantadora. Começa exatamente com os esforços iniciais do Dr. Butler, né, que tem o Martinho de Oliveira. E veja, inicialmente é um trabalho basicamente assumido inicialmente pelos próprios pioneiros. Quando a gente fala Seminário Presbiteriano do Norte, nem sempre teve esse nome. Inicialmente tinha Seminário Evangélico do Norte. Por que evangélico e não presbiteriano? Porque inicialmente não foi um trabalho, foi um trabalho iniciado por presbiterianos, mas em cooperação com líderes e pastores e membros da Igreja Presbiteriana Independente, de congregacionais. Só posteriormente é que esse trabalho vai ser aceito pelo Presbitério de Pernambuco e demora algumas décadas para ser aceito pelo Supremo Concílio, que na época não era o Supremo Concílio, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. O trabalho começa em 1899, lá em Garanhuns, e vem para Recife já no início, na primeira metade do século XX. Mas com toda a sua natural dificuldade, não foi uma coisa tão simples, não. E um detalhe importante, mesmo que a gente fale em outro momento sobre a história do Seminário Presbiteriano do Norte, o que as pessoas ficam, às vezes, inquietas, é porque o nome Seminário Presbiteriano do Norte, quando está no Nordeste, e Seminário Presbiteriano do Sul, quando está no Sudeste. Então, a questão é a seguinte: quando Simonton veio para cá, para o Brasil, em 1859, no dia 12 de agosto de 1859, não tem acontecido ainda nos Estados Unidos a Guerra Civil, a divisão entre Norte e Sul. Eram igrejas presbiterianas que investiram no trabalho inicialmente. Mas em 1861 a 1865, quando há essa guerra civil, há a divisão entre Norte e Sul. Então, Simonton passa a pertencer, né, à Igreja Presbiteriana do Norte e, posteriormente, depois de um tempo, a gente vai ter aqui missionários do Sul. Interessante que os 10 primeiros anos do presbiterianismo aqui, de 1859 a 1869, os 10 primeiros anos, todo esse trabalho é realizado por missionários da Igreja Presbiteriana do Norte. Só a partir de 69 que vai vir missionários do Sul para cá. E é interessante que eles vêm para o Nordeste, né? Então, essa questão da divisão que há nos Estados Unidos entre Norte e Sul, essa mentalidade é trazida por eles também. Se eles já tinham um trabalho realizado no Sudeste, que tinha sido dado o nome de Seminário Presbiteriano do Sul, então, se aqui no Nordeste tem um seminário começando, eles deram o nome Seminário Presbiteriano do Norte. Então, ficou Sul e Norte, por causa disso, dessa mentalidade trazida. E além disso, essa nomenclatura Nordeste e Sudeste, ela só, se eu não me engano, ela é de 30. Então, ela é de 1930, que é a partir da década posterior, de 30. Posterior. Então, Norte era como se chamava. Você ainda encontra gente chamando Norte, mas não precisa ficar com essa cacuete por causa disso, né? Não precisa ficar incomodado por causa disso. Meu irmão,
Hoje, Recife é um dos polos importantes, né, do presbiterianismo e também por causa do seminário e de igrejas que a gente tem nessa região. E o presbiterianismo continua crescendo em Recife? Eu gosto sempre de perguntar como é que está a igreja no local hoje. Então, continua. Obviamente que existem igrejas mais pontuais em relação a esse crescimento, né? Mas o que é interessante, desculpa, o que é interessante, Flávio, é que muitas igrejas que se encontram no anonimato, com a membresia pequena, né, e não justificando necessariamente o fato de estarem assim, mas há igrejas também nessa condição de, apesar de para muitos, porque da existência dela que já faz tanto tempo e parece que não cresce numericamente, essas igrejas têm sua importância também. Então, demora às vezes o trabalho a vingar. Né? Um fato curioso, e eu acho que não é somente aqui, acho que no Brasil de forma geral, é que muitas igrejas antigas, até centenárias, infelizmente, ela tem arrefecido, né? Ou seja, o crescimento não tem sido dos melhores como já foi no início do seu trabalho. E aí a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, entre tantos, por exemplo, a mudança urbana, né? Os centros urbanos, por exemplo, você vê em Recife hoje, assim como as grandes capitais, infelizmente tudo mudou, né? A gente, por exemplo, você abandonado, né? Exatamente. Você vai aqui, por exemplo, no centro do Recife, não estou nem falando do centro do Recife antigo, estou falando do mais moderno, né? Comercialmente é de dar dó, né? Ruas que você antes tinha dificuldade de passar por causa do trânsito em relação aos camelôs que estavam na rua negociando, as lojas que estavam superlotadas, hoje é de dar dó, essas lojas estão todas fechadas. Patrimônios que era difícil você encontrar um aluguel, por exemplo, estava falando com o gerente de uma loja evangélica, que há 2 anos ele pagava um aluguel de 28 mil, há 2 anos. Esse mesmo patrimônio está alugado para essa mesma loja e hoje eles pagam R$ 8.500. Por quê? Porque ninguém quer mais, né? Então, isso também nós não podemos perder de vista que afetou essas igrejas que vivem nessas grandes capitais, nesses lugares. Porque a população estava ali, morava ali. O Recife, né, o centro, era o lugar de passeio, dos cinemas funcionando, dos teatros funcionando. Era altamente estratégico no 19, mas hoje, por causa da mudança urbana, acaba... Esse é um problema que a igreja tem que ficar atenta mesmo. A questão da segurança, né? A questão da marginalidade, da prostituição. Tem igreja que, às vezes, as pessoas vão morar mais distantes, né? Os centros vão ficando, as áreas mais habitacionadas vão ficando cada vez mais distantes surgem novos centros, né? A partir de shoppings e alguns outros estabelecimentos comerciais. Os centros vão mudando também, onde era o centro financeiro, comercial, acaba se deslocando para outras regiões. E lembrar que a igreja não são as pedras, né? São ao mesmo tempo que tem que valorizar a história, né? Não estou dizendo que a gente não valoriza os templos centenários, a história. É sempre um dilema essa coisa das igrejas nos centros das cidades. É um bom tema para um dia de debate, assim, conversar um pouco sobre isso, que é algo que precisa ser pensado e que tem conselhos Brasil afora pensando sobre essas questões, né? Porque envolve diretamente a vida de suas igrejas. Como professor de História da Igreja, mas eu sempre faço essa pergunta no final do programa, mas antes da pergunta melhor, até eu gosto de dar um momento para, se quiser fazer algumas considerações finais sobre o assunto, e depois responder a pergunta que eu sempre faço no final do programa, que é: por que é importante a gente estudar a história da igreja? Então, se tiver considerações finais, fazê-las e depois responder a pergunta. Então, as considerações finais, que eu já tinha falado lá no início, Flávio, é que as mudanças houve e vão existir outras, mas eu acredito que a essência que não pode mudar, né? A gente tem que estar atento ao que acontece à nossa volta, né? Aproveitar o que há de melhor nisso
mas não perdermos de vista a essência. Por exemplo, eu tenho 2 filhos jovens, né? Um menino, um rapazinho ali de 13, perto de 14 anos, que vai fazer agora em agosto, uma moça de 18, que faz 19 em novembro, mas eu sempre, vez por outra, estou com eles no carro ali, com minha esposa, como hoje mesmo, a gente sai lembrando de momentos em que nós nos conhecemos, no momento em que íamos para a igreja todos os sábados, porque tinha gincana de jovens entre meninos e meninas. Então, eu acho que essa essência é o que a gente não pode perder, né? Nós somos de uma geração, você é mais novo que eu, mas você há de lembrar disso, em que a maioria dos jovens se conheciam na igreja, eram na igreja, né? Hoje a gente fica preocupado. A minha esposa eu conheci na igreja. E a minha também, né? Então, os namoros surgiam dali, né? Hoje, as igrejas deixaram de pensar no jovem neste sentido, dessas programações, que a gente não ia por uba-uba, não, e a gente ia para... não era para conhecer jovem, não, mas era para a disputa de saber quem sabe mais, né, em relação à Bíblia, e a partir desses encontros acabavam, depois a gente tinha aqueles encontros em que chegava Natal, chegava final de ano, tudo, estavam acampamentos. Então, essa essência a gente não pode perder, independentemente se a igreja vai ser reconstruída, se vai derrubar para fazer outra, se vai sair daqui, se vai para ali, né? Mas essencialmente a gente não pode perder isso. Isso é possível. Eu acho que os nossos jovens, pensando aqui dentro da igreja, eles têm mudado muito, porque essa igreja, atrás de novidade, também tem perdido, infelizmente, a sua essência. Isso a gente não pode perder, não pode negociar, porque a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, né? Assim como foi ontem, ela é hoje e continuará sendo eternamente. E a gente tem que investir neste sentido. Só dando aqui uma informação para você ter uma ideia dessa preocupação nossa como um seminário presbiteriano do Norte, há uma probabilidade, a gente já tem um projeto montado para alcançar, através de um curso oferecido aqui no seminário durante um ano, e quem sabe você não nos ajude neste sentido, que é alcançar os jovens universitários. Então, a gente vai ter um curso apologético para jovens universitários, tanto para aqueles que estão terminando o fundamental e vão para a universidade, quanto aqueles que já estão lá para vir ter esse conhecimento apologético, para que tenham conhecimento da sua fé, orgulho dela e possa defendê-la quando chegar naquele momento crítico ali, seja diante de um professor ou de um amigo de turma, respeitando quem quer que seja, mas dizendo, eu tenho motivos, porque eu tenho orgulho de ser evangélico e sem se envergonhar, assim como infelizmente acontece com muitos jovens, porque acaba não sabendo defender a sua fé. Então, esse é um dos cursos que a gente pensa em ter aqui, né? O seminário presbiteriano está antenado e ciente de que bem mais do que um curso de teologia, que é o principal, obviamente, na formação de futuros pastores, também aproveitar o espaço, os professores, as capacidades que esses têm dada por Deus para preparar outros grupos também, seja pessoas com idosas, seja a SAF, seja o PH. Então, a gente está pensando em tudo isso aí para poder contribuir através das nossas pós-graduações, de curso de férias, né? Você já faz parte aí desse projeto, como eu já lhe disse, em relação a essas pós-graduações que nós temos. Então, basicamente é isso. Legal. E por que é importante a gente estudar a história da igreja? Então, acreditas que essa é uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu tenho o primeiro contato com a turma que vou lecionar a história? Digo, eu queria que você respondesse essa pergunta. Por que é importante estudar a história da igreja? Até agora não teve nenhum, não sei se foi com medo de ser reprovado, mas não teve nenhum que disse que não era importante estudar a história da igreja. Todos recomendaram. É importante. É o medo de ser reprovado, né? Com razão. Pois é, mas assim, a importância é óbvia, né? Um povo que desconhece a sua história, desconhece a sua origem, desconhecem os erros e fracassos cometidos, possibilitando com isso que a gente evite demais erros e prossiga para acertos, né? Mas assim, entre o falar e o valorizar isso, a gente sabe que há uma lacuna, e nós, como historiadores que somos aí, cabe a gente poder inflamar essas pessoas a terem, além de um conceito,
uma valorização prática, né? Como é triste você perguntar para um jovem presbiteriano, eu não penso nem em outra denominação, e infelizmente isso acontece com pastores, né? Quando você pergunta assim, perguntas simples e básicas, né? Quando foi que Simonton chegou no Brasil? E às vezes não sabem, né? Então, a partir daí, as pessoas começam a perceber o grau de seriedade que é pararmos um pouco para estudarmos um pouco a nossa história. É certo que, infelizmente, naturalmente, a cultura ocidental ela é uma cultura do esquecimento, né? É tão triste isso. Por exemplo, como é triste eu lembrar do meu pai faleceu em 2003, presta a fazer 59 anos, ele foi acometido de um câncer, um CA bucal, e faleceu depois do descobrimento durante 6 meses de doença. E hoje eu tenho minha filha e meu filho, minha filha nasceu 2 anos depois, 2005, e o conhecimento que ela tem do avô é porque eu me esforço o máximo que está ao meu alcance para repassar para eles, tanto para ela quanto para eles, dizendo, teu avô era extraordinário, aí você vai lembrando uma coisa, mas assim, é um conhecimento que está muito distante da realidade dela, porque ela não conheceu o avô, ela não conviveu com o avô, e isso faz parte, infelizmente, da nossa cultura ocidental, de esquecer e de deixar de dar o valor devido a esses personagens tão importantes, às vezes da nossa própria família, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, quanto é gratificante você resgatar história de personagens assim. Mesmo que por menor que a gente possa imaginar a importância deles, eles têm a sua importância na história. E a história está aí para isso, para fazer Legal. Com que, a partir dos jornais, a partir das atas, a partir desses detalhes... Isso é tão interessante, Flávio, que agora mesmo, esses dias, né, eu mandei até o comercial ali para você, mas esses dias eu devo estar compartilhando com você, você pode compartilhar com quem quer que seja, o link do e-book que deve estar saindo pela Universidade Federal de Pernambuco, de mais um livro que eu organizei junto com 2 colegas, 2 professores e doutores, que é o Carlos André, da Universidade de Pernambuco, e o Paulo Julião, da Universidade Federal de Pernambuco. Um livro que tem como título Lideranças Protestantes Imigrantes no Brasil, Ensaios Biográficos. Um livro de 400 páginas, aproximadamente, com mais de 20 autores, relembrando quem? Exatamente esses personagens que deixaram aqui registrada a sua história e que foram descobertos a partir de jornais, a partir de atas, sem falar que quem escreveu esses artigos, numa grande proporção, diria até que 99%, são professores universitários, professoras, que muitos deles nem protestantes são, mas que descobriram a beleza do que foi feito por esses homens, servos e servas de Deus, que por aqui passaram e deram a vida. Então, Legal. A história, a importância se dá por isso e tantas outras particularidades. Muito bom, professor, muito bom. Muito obrigado por aceitar o meu convite, muito obrigado por essa aula tão maravilhosa, uma bênção a gente poder... E aquilo que o professor falou, né? Eu vejo a história desses homens, dessas mulheres, e me sinto constrangido muitas vezes vendo o que é que eu faço, assim, as facilidades que eu tenho e as dificuldades que eles tinham, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que ficar com o coração, repensar um pouco nossa vida, mas também ficar grato a Deus, né? Porque fazem parte da nossa história. E muito obrigado por compartilhar comigo, com quem está assistindo, seu conhecimento, suas pesquisas. Agradeço muito sua participação. E peço que se despeça do nosso público. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Ô, Flávio, eu quem agradeço e falo isso sem nenhuma demagogia. Como é bom poder, por tão pouco, né, tempo e também conhecimento que a gente tem, mas como é bom, mesmo assim, a gente poder partilhar isso com outros, né, que nos ouvem nesse momento. E estou aqui à disposição com a maior gratidão e alegria, e mais uma vez parabenizá-lo por esse excelente trabalho. Oro para que o Senhor continue lhe dando graça, sabedoria, né, e que outros, né, assim como antes de mim,
e posterior possa vir dessa contribuição também aqui. Muito obrigado mesmo, e quero também parabenizar aqueles que estão aí do outro lado, interessados em aprender um pouco mais de história. É algo encantador. Às vezes eu leio um relato que é fruto de um parágrafo, de uma carta de um missionário, eu fico encantado, digo, meu Deus, como é bom aprender um pouco mais sobre a história do Senhor na vida do teu povo, sabe? Então, para mim é uma gratidão e uma alegria muito grande poder participar desse momento. Muito obrigado mesmo por essa honra, e estamos aqui sempre à vontade para poder, de alguma forma, contribuir e aprender também com você aí. Forte Amém. abraço, Flávio. Deus te abençoe. Obrigado. E um abraço para todos aqueles que estão do outro lado aí nos ouvindo, nos assistindo. Então, um abraço para você que está nos assistindo. Estamos encerrando o programa e até o próximo Na Fita do Tempo. Que Deus nos abençoe.